Hoje é dia de falar no equilíbrio de Nash, um conceito revolucionário que mudou para sempre a teoria de jogos e rendeu o Prêmio Nobel a um dos matemáticos mais brilhantes do século XX. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e hoje nós vamos falar de uma ideia do John Nash, um matemático genial que foi retratado no filme Uma Mente Brilhante e que também foi a primeira e única pessoa até hoje a ganhar o Prêmio Nobel e a medalha Abel. O Nash fez muitas coisas na vida, mas hoje a gente vai falar sobre o que ele fez durante seu doutorado em Princeton. Aliás, a sua carta de recomendação para entrar no doutorado tinha apenas uma linha, que dizia simplesmente: "Este homem é um gênio". Pois bem, em Princeton, Nash desenvolveu um trabalho que revolucionou a teoria de jogos, uma área da matemática com inúmeras aplicações, especialmente em economia. Mas o que é um jogo para a matemática? Um jogo é uma situação de interação estratégica entre agentes. Podem ser pessoas, animais, governos, empresas, qualquer coisa. O importante em um jogo é que ele dá um resultado para cada um de seus participantes, dependendo do que cada um faz. Por exemplo, no jogo de concorrência entre empresas, o resultado é o lucro que cada uma delas obtém. O grande lance é que o resultado que um agente recebe no jogo depende tanto daquilo que ele escolhe fazer, como também do que os demais agentes escolhem fazer. Ou seja, as suas ações influenciam no seu resultado e também no resultado das demais pessoas e vice-versa, tudo junto e misturado. Então, o conceito de jogo na teoria de jogos é bem amplo e serve para modelar uma infinidade de interações estratégicas. Mas onde que entra o Nash nessa história? Bem, antes do Nash, a teoria de jogos tinha sido desenvolvida pelo John von Neumann, mas estava basicamente limitada a jogos entre apenas duas pessoas e em situações de soma zero. Ou seja, o que um ganha é exatamente o que o outro perde. Essa situação é muito restrita e tem muito poucas aplicações práticas. Até que veio o Nash, que chegou chutando a porta com seus pouco mais de 20 anos de idade e revolucionou tudo com seu conceito de equilíbrio, que depois ficou conhecido como o equilíbrio de Nash. O Nash expandiu a teoria para jogos com um número arbitrário de pessoas e que também não precisava mais ser um jogo de soma zero. Ele encontrou uma definição adequada de equilíbrio para jogos muito mais gerais, que foi o seu equilíbrio de Nash, e ainda por cima provou que todo jogo finito tinha um ponto de equilíbrio. Ele fez isso usando um teorema de ponto fixo que era novidade na época. E tudo isso aconteceu quando Nash ainda estava no doutorado, e 45 anos depois ele ganhou um prêmio Nobel em Economia por conta dessas ideias. A ideia de equilíbrio de Nash transcende a própria teoria de jogos e influenciou outros trabalhos em economia, como por exemplo a teoria do equilíbrio geral de Arrow e Debreu, que é claramente inspirada nas ideias do Nash, o que também rendeu um prêmio Nobel. Mas afinal, o que é um equilíbrio de Nash? Num jogo não cooperativo, um equilíbrio é uma situação na qual cada jogador escolheu uma estratégia, mas para nenhum jogador é vantajoso mudar de estratégia, desde que os demais permaneçam seguindo a sua estratégia de equilíbrio. Eu sei que dizendo dessa forma pode ser um pouco confuso, mas a ideia é que um equilíbrio de Nash é uma situação em que ninguém tem incentivo para mudar de estratégia. Qualquer mudança leva o agente para uma situação pior, ou pelo menos igual. Mudar não é vantagem. A melhor forma de entender o equilíbrio de Nash é com um exemplo. E o exemplo mais famoso em teoria de jogos é o dilema dos prisioneiros, que é o seguinte. Imagine que a polícia capturou dois suspeitos de praticar um crime. A polícia sabe que eles cometeram um crime que pode dar uma pena de até 20 anos de prisão. O problema é que os policiais não têm provas suficientes para uma condenação completa. As provas que a polícia possui são suficientes apenas para uma condenação por 1 ano de cadeia. Então, a polícia decide usar a ideia da delação premiada. E da seguinte maneira, os policiais vão interrogar cada suspeito separadamente. Um não sabe o que o outro vai dizer. Nesse interrogatório, a polícia pede a colaboração do investigado, que pode confessar o crime ou permanecer calado. Os investigadores abrem o jogo. Eles falam para o primeiro suspeito: "Olha, a gente quer contar com a sua colaboração. E se você colaborar, será recompensado. Nós também vamos interrogar o seu colega e oferecer a mesma chance de confessar ou se calar. Lembrando que os interrogados não sabem o que o outro vai fazer. A proposta para o interrogado é a seguinte: se você se calar e o seu amigo também, então temos prova suficiente para manter os dois presos por 1 ano. Se você colaborar entregando o esquema e o seu amigo se calar, então você vai ser beneficiado pela delação e vai ficar livre amanhã mesmo, enquanto seu amigo será condenado por 20 anos de prisão. Agora, se você escalar e o seu amigo delatar, quem fica livre é ele e você é que será condenado a 20 anos de cadeia. Por fim, se vocês dois resolverem confessar,
então nós reduzimos a pena dos dois, mas ainda vão ter que ficar presos por 5 anos. Essa é a situação explicada para cada um dos interrogados, lembrando que eles são interrogados separadamente e um não sabe o que o outro vai fazer. Numa situação dessas, o que você faria caso fosse um dos interrogados? Essa é uma típica situação de teoria de jogos, porque o resultado das ações de cada jogador, que no caso aqui são os prisioneiros, depende não só da sua própria escolha, mas também da escolha do outro jogador. Então, o segredo para decidir está em levar em conta o que o outro pode fazer e ver a partir daí qual é a melhor estratégia. Você não tem como saber o que o seu amigo realmente vai fazer, mas vamos imaginar que ele escolha confessar o crime que vocês praticaram. Nesse caso, se você tiver escolhido ficar calado, isso vai fazer você pegar a pena máxima de 20 anos, o que é terrível. Então, nessa situação, a sua melhor escolha teria sido confessar também o crime. Por outro lado, imagina que seu parceiro vai ficar calado. Se você também ficar calado, então os dois vão pegar 1 ano de cadeia. Não é tão ruim, mas dá para ficar melhor, porque se você tivesse escolhido confessar, então seria compensado pela delação e ficaria livre, enquanto seu parceiro é quem ficaria preso por 20 anos. Ou seja, repare que não importa o que o seu amigo decida fazer, você sempre estará em melhor situação escolhendo confessar o crime. Matematicamente, a gente diz que confessar é uma estratégia dominante. É lógico que o seu parceiro também chega nessa mesma conclusão. Portanto, o mais racional individualmente para vocês dois é justamente ambos confessarem. Esse é o equilíbrio de Nash do dilema dos prisioneiros, já que nenhum dos dois tem incentivo para desviar da estratégia de confissão. Se o seu parceiro confessar, mas você decidir ficar calado, a sua pena aumenta para 20 anos. Então, o melhor é permanecer no equilíbrio de Nash e confessar. A mesma coisa vale para o seu parceiro. Agora, o mais interessante nisso tudo é que o equilíbrio de Nash do dilema dos prisioneiros conduz a uma solução que não é a melhor para os dois. Olhando para as opções, se pensarmos no conjunto da soma das penas, o melhor seria ambos ficarem calados e pegarem cada um 1 ano de cadeia. Mas você confiaria que o seu parceiro realmente ficaria calado? O grande problema é que a estratégia em que ambos ficam calados não é um equilíbrio de Nash, pois cada jogador teria um incentivo para mudar de estratégia e delatar sempre que o outro escolhesse ficar calado. Assim, ele sai livre no dia seguinte, enquanto o outro cumpre a totalidade da pena. Esse é um aspecto interessante do equilíbrio de Nash. Ele não necessariamente vai conduzir à melhor situação para os jogadores. Isso claramente é o que acontece no dilema dos prisioneiros. O equilíbrio acontece num ponto pior para os dois. Olha só uma coisa interessante. O dilema dos prisioneiros é um exemplo de uma situação na qual o comportamento racional individual conduz a uma situação de irracionalidade coletiva. Isso já é interessante nesse exemplo hipotético, mas imagina isso sendo aplicado a guerras comerciais ou a situações de emissão excessiva de gases poluentes por parte dos países. Uma situação muito parecida com o dilema dos prisioneiros pode ser imaginada entre duas empresas concorrentes. A decisão aqui é entre abaixar os preços ou não. Se uma empresa abaixa o preço e a outra não, ela atrai mais clientes e isso compensa a redução dos preços, fazendo seu lucro crescer. Se ambas abaixam o preço, porém, elas vão manter os mesmos clientes e isso vai fazer o seu lucro diminuir. Por fim, se nenhuma empresa der desconto, então os lucros se mantêm no nível atual. A situação é idêntica do dilema dos prisioneiros, e o equilíbrio de Nash aqui é ambas as empresas abaixarem os preços, o que vai levar a uma queda nos lucros das duas empresas. Isso é bom para os consumidores, mas ruim para as próprias empresas. Claramente, a melhor escolha para as empresas seria elas combinarem de não dar descontos. Só que nesse caso, a gente deixaria de ter um jogo não cooperativo para ter um jogo de cooperação, que vai deixar consumidores em situação pior. É por isso que esse tipo de prática é proibida pela legislação antitrust, para evitar que empresas combinem preços em prejuízo dos consumidores. Aliás, o conceito de equilíbrio de Nash é usado também para nortear as políticas de proteção da concorrência. Eu queria fechar esse vídeo lembrando de uma cena do filme Uma Mente Brilhante, que na primeira parte retrata justamente o doutorado do Nash em Princeton, onde ele descobriu o seu famoso equilíbrio. A cena acontece num bar, e o Nash explica para os seus colegas uma situação que gerou um insight para sua descoberta. É o seguinte: os seus amigos estão à procura de garotas para ficar no bar. Tem uma garota loira que é a mais bonita de todas, mas também existem outras garotas morenas. Os homens ali gostariam de ficar com a loira preferencialmente. Mas Nash diz que se todos eles tentarem ficar com a loira, ninguém vai conseguir, pois um vai ficar bloqueando o outro. Aí eles acabariam tendo que ficar com as amigas morenas, mas isso não daria certo, pois ninguém gosta de ser a segunda opção.
O resultado é que se todos forem na loura, vão terminar a noite sem ninguém. Só que e se ninguém for na loura? Se todos forem nas amigas morenas, então elas vão se sentir lisonjeadas e vão topar ficar com eles. Aí todos saem felizes e conseguem terminar a noite com uma garota. Nash termina a cena dizendo que esse é um exemplo de uma situação em que o melhor resultado vem de cada um fazer o melhor para si e para o grupo, não apenas o melhor para si. Bem, o que ele disse está correto, mas o problema é que essa situação de todos irem nas morenas não é um equilíbrio de Nash. Se a ideia da cena era mostrar um insight da descoberta do equilíbrio, bem, acabou ficando uma cena sem sentido, porque ela não traz um ponto de equilíbrio. Mas por que não? Bom, lembra que no ponto de equilíbrio de Nash, nenhum jogador tem incentivo para mudar de estratégia. Agora, se todos os amigos estão indo nas morenas, vale a pena você mudar de estratégia e ir na loura, já que ela é a mais bonita de todas. Ou seja, desviar da estratégia de ir na morena leva você a uma situação melhor. Portanto, ir na morena não é um equilíbrio de Nash. Eu achei isso um tremendo furo, mas eu continuo sendo um fã desse filme, até porque ele foi uma das primeiras influências que eu tive na vida para escolher ser um matemático. Então é proibido falar mal desse filme aqui no canal. E se você nunca viu, veja. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.